Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre o trabalho não remunerado. O IBGE apresentou recente pesquisa sobre esse tema e nós vamos explicar o que é e entender por que esse número tem crescido aqui em Alagoas. Vamos falar também sobre a questão indígena no estado, como anda a situação desses povos no acesso aos direitos básicos. Tudo isso agora no Pauta Especial que já está no ar. Enquanto o mercado de trabalho brasileiro atingiu os piores indicadores dos últimos anos, em 2017, o país viu aumentar em 7 milhões o número de pessoas envolvidas em formas de trabalho não remunerado. É o que aponta uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A pesquisa mostra que, somadas as 4 formas de trabalho, produção para o próprio consumo, cuidados de pessoas, afazeres domésticos e trabalho voluntário, no ano passado havia mais de 140 milhões de pessoas se dedicando a pelo menos uma dessas modalidades. Em 2016, esse número era de 139 milhões. Este aumento ocorreu em todas as grandes regiões do país. Mas o que isso significa e quem vai explicar para a gente é o professor do curso de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL, Francisco Rosário. Um acréscimo de 1 milhão de pessoas é muito pouco, considerando 140 milhões, mas muito também grande para considerar uma família, não é? Na verdade, o que a gente conta assim, como trabalho voluntário, você tem também não só pessoas que estão na fase economicamente ativa, né, que vai ser dos 14 aos 60 anos, mas pessoas, principalmente pessoas que estão fora. Então você tem um aposentado que cuida da casa, né? Você tem muita mãe de família, por exemplo, que toma conta da casa e os afazeres domésticos entram nessa conta também. Então você tem boa parte de pessoas que já, vamos dizer assim, estavam de alguma forma exercendo, só que as estatísticas não captavam. Agora as estatísticas estão começando a ser mais afinadas com a realidade e captando melhor esses indicadores. Então a gente vai ver em muitas situações alguns indicadores dessa natureza aumentar pelas melhoras das metodologias que o IBGE aplica, pela necessidade do que faz a política, né? A política pública entender, e isso vai requerer cada vez mais que se capte mais esse tipo de, não só trabalho voluntário, né? Mas os outros tipos de trabalho também. Em sã consciência, não se pode admitir que uma pessoa em idade produtiva, com necessidades, né, básicas, faça um trabalho voluntário, né, sem pelo menos ter um retorno, né? Mas a precarização está ocasionando esse tipo de tarefa que antes era remunerada para uma outra pessoa, como forma até de garantir a sua própria sobrevivência e garantir a economia. Por exemplo, um casal cujo um dos dois perdeu o emprego. Na casa tinha uma empregada. Vai sobrar para quem? Para empregada. Empregada. Exatamente. Alguém vai assumir os afazeres domésticos e isso não estava na pesquisa. Exato. Você tem isso, né? Essa questão da melhoria das metodologias para captar esse tipo de atividade. Agora, a gente também não pode deixar do lado a extensa gama de consequências que a gente ainda vai viver, está vivendo em relação às mudanças no marco regulatório do trabalho no Brasil, né? A nova lei trabalhista, ela vai impactar ainda mais na questão do trabalho e que as estatísticas também estão começando a captar agora. A gente não tem consolidado... Porque essa atividade que a gente falou não tem relação de trabalho, né? Está tudo acomodado socialmente. Perdeu o emprego, está em casa, mas está contribuindo porque ele vai pensar o seguinte: eu não vou receber meu dinheiro, porque eu estou desempregado, mas eu vou economizar o dinheiro da empregada, o dinheiro de pegar o menino na escola. Enfim, sai distribuindo assim a renda, captando. Mas entra na pesquisa, entra na categoria de trabalho, como você está dizendo. É um trabalho, não é remunerado, mas é um trabalho.
O que ocorre nas estatísticas é que a gente, por exemplo, no Brasil, a gente tem em torno aí de 100, 120 milhões de pessoas que efetivamente estão trabalhando, né? Aí quando você vai colocar esse contingente e dividir nas categorias, o que estão não que estão trabalhando efetivamente, mas que estão aptos a trabalhar. E quando você divide nas categorias, vai dar uma gama. Quem é que tem carteira assinada? Vai ser um percentual. Quem é que trabalha, mas não tem carteira assinada? Outro percentual. E quem é que faz um tipo de trabalho que normalmente as pessoas nem se tocam? Isso está dizendo, a questão doméstica, por exemplo. É um trabalho, é uma atividade. Se você tem uma empregada, tira e você mesmo vai fazer suas atividades domésticas, obviamente que você está ocupando espaço de trabalho ali, né? E as estatísticas o primeiro motivo que a gente pode dizer em relação a esse aumento dos números, né? E o segundo motivo é que você tem uma modificação na lei trabalhista que, às vezes, a própria empregada doméstica não é nem por questões de renda só, mas é porque o casal ou o dono ou a dona de casa não quer incorrer no risco de errar, por exemplo, um E-Social que não é simples, entendeu? Demite e assume o trabalho, né? Então você tem uma mudança na legislação e essa mudança ela ainda está sendo incorporada. Uhum. Né? E há também uma mediocridade na economia, porque a partir do momento que você não gera emprego nem renda, não tem consumo. Então isso vai ficando uma roda viva por baixo, não é? Esse é outro problema, né? A PNAD, que é a pesquisa do IBGE, que capta a parte do trabalho, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né? Que ela pega essas características da família e características de quem trabalha e quem não trabalha. Ela tem mostrado o seguinte, chama tudo de emprego, para você ter ideia, chama tudo de emprego, mas o emprego formal, que é aquele de carteira assinada, tem diminuído no Brasil. E o emprego informal, que é o sem carteira assinada, onde entraria parte do trabalho voluntário, tem aumentado, né? Isso já é reflexo da crise, né, que a gente ainda não se recuperou totalmente, a economia ainda está patinando, né? A gente tem muito pouco número para a festa que está se fazendo, a festa que a gente ouve não deveria estar tão forte, né? O pessoal, 1% de crescimento, aí faz uma festa. A inflação está caindo, ótimo, só que a inflação está caindo porque as pessoas não estão consumindo, né? As empresas não estão investindo, então você não tem inflação. Inflação é um aumento generalizado do preço. E quando é que aumenta? Quando começa a ter pressão de demanda, né? As pessoas começam a comprar, e um ou outro fornecedor começa a dizer, bom, se estou vendendo muito, e eu não tenho condições de entregar tudo, eu vou ganhar um pouco mais, Aí começa a ter esses ajustes de preço no tempo. A gente não está tendo isso, a gente está tendo redução de demanda e, obviamente, redução de inflação, né? Como chamam agora, desinflação. Então, tudo isso resvala nos números de emprego, né? Primeiro é a quantidade de desempregados, 12 milhões. No Brasil. Além do mais, a insegurança jurídica também, que proporciona ao indivíduo vamos dizer assim, a não confiança no mercado nem no salário dele. Então, não vou comprar, também vou deixar para depois. Depois, quando não se sabe. Não é? Quem está minimamente empregado, formal ou informalmente, e principalmente o trabalho informal que tem crescido, o trabalho informal não dá a segurança do salário certo do mês seguinte, e quem está ainda de carteira assinada, dado a condição que se passou, né, ele não tem certeza do que vai acontecer, então ele prefere restringir o seu consumo e com isso não movimenta a economia, e aí a gente está vendo novamente, já estou falando, né, a questão da economia está patinando, está devagar. A reforma trabalhista já está sendo sentida nos números, porque o trabalhador já está sentindo no dia a dia dele. Por exemplo, a ausência da mediação do Tribunal Regional do Trabalho, a pressão, por exemplo, dos índices de inflação sobre o salário e a negociação, que agora não é mais através dos sindicatos. Os sindicatos estão enfraquecidos.
Por conseguinte, o trabalhador também fica enfraquecido na negociação, né? Na verdade, o Brasil ele vai ter que fazer um grande pacto social, né? A legislação trabalhista, como eu já tinha falado, vai impactar e está impactando cada vez mais. Um dado local que saiu a semana passada, parece que houve uma redução de 44% nas demandas no Tribunal Regional do Trabalho aqui em Alagoas. Então, é muita coisa, quase a metade das demandas que acontecem no período e houve uma redução de 44%. Isso já é fruto dessa insegurança que você falou, né? O funcionário ele não tem a garantia de que se ele recorrer, ele vai ter algum retorno, ou se aquilo ali é certo ou não para ele. Então, essa condição toda vai precisar que haja uma nova negociação. Apesar da reforma trabalhista foi feita quase a toque de caixa, rápido e dizendo de tudo, olha, vai melhorar, vai liberar o emprego, vai aumentar o emprego, e não é isso que a gente está vendo. Quem tem o capital precisa do trabalho e, por conseguinte, para ele fazer um investimento, precisa que esse trabalhador tenha remuneração. E nessa mediocridade, a onda viva da economia vai ficar por baixo. O que a gente tem que entender é o seguinte, o investimento, que é o lado da empresa, ele ocorre quando o empresário tem a visualização de um possível lucro no futuro. E esse lucro vem como? Quando ele vende, né? E essa venda vem de onde? Do consumo. Ora, se eu tenho uma retração muito grande no consumo, o consumo no Brasil gera 65% da riqueza brasileira, né? Não é só o investimento. Então, o pessoal está dizendo a política monetária com redução do juros não está mais efetivando, não está fazendo com que o investimento reaja. Não vai reagir enquanto não tiver certeza de consumo. Entendeu? Então, e se eu estou inseguro no meu trabalho, eu estou consumindo não vou consumir. Então, essa... E se eu não tenho garantias de negociação de aumento ou de estabilidade no emprego, também não vou consumir. Exatamente. E se há ainda mais insegurança do ponto de vista de política, né? e jurídica em toda a sociedade vai ficar cada vez mais apática e receosa de fazer qualquer tipo, do lado do empresário, investimento, e do lado do consumidor, de consumir, né? E esse ciclo que foi rompido, né? Estão tentando fazer com que cresça, mas, infelizmente, os mecanismos aparentemente não estão funcionando. Conversamos com o Francisco Rosário, ele é professor do curso de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos saber como anda a situação do índio em Alagoas. Os povos indígenas têm o que comemorar? Não sai daí, o pauta especial volta já.